Presta atenção, você gosta de procurar essas terapias diferentes, terapias não convencionais, terapias espirituais, terapias e terapias novas? Ótimo! Vai aqui uma dica para você. Procure um terapeuta experimentado. Procure um terapeuta que conheça da vida. Procure um terapeuta que saiba de energia. Não é porque o terapeuta fez o curso XYZ e que lá na parede dele tem um monte de coisa. Isso, para questões de espiritualidade, para questões de energia, não significa nada. Para questão nenhuma isso significa nada. Se título fosse bom, para questão nenhuma isso significa nada. Por quê? Porque a pessoa ela tem que ter uma maturidade para lidar com energia. Energia e espiritualidade é uma questão de sensibilidade, é uma questão de saber lidar, é uma questão de saber interferir nesse mundo energético, nesse mundo espiritual. Por que eu falo energético e espiritual? Porque são termos que a gente utiliza, na verdade, pela gente desconhecer esse mundo. Porque é tudo uma coisa só que está num estado e numa frequência que a gente não domina com os nossos 5 sentidos. E aí então a gente acha que está num além-mundo, que está numa outra coisa, mas é uma realidade única. O Osho fala uma coisa, fala assim que o termo espiritualidade é um termo feio que a gente utiliza para aquilo que a gente desconhece. E é bem verdade. Então se você vai buscar essa ajuda de um terapeuta, busca uma pessoa que saiba fazer o que está mexendo. Energia, pessoal, sensibilidade, todo mundo tem. É uma questão de treino. Não é, a pessoa tem uma mediunidade, é de outro mundo. Ok, isso é uma questão de desenvolver, é uma questão de aprender. Conheço pessoas que têm uma sensibilidade absurda e que aprenderam essa sensibilidade ao longo do tempo, à medida que foram se trabalhando internamente, à medida que foram reconhecendo os seus valores internos, reconhecendo as suas sombras, integrando esses dois lados dela. A partir daí, a pessoa ganha maturidade ao ponto de olhar e falar, não consigo fazer esse trabalho aqui sozinho, preciso de uma ajuda, preciso de uma outra pessoa. O Hélio Couto, ele sempre fala uma coisa, ele fala assim, que o perigo não é o feiticeiro, mas é o aprendiz de feiticeiro. Demorei para entender isso, mas aí um dia ele me explicou, ele falou assim, o feiticeiro, ele sabe o que ele está fazendo. Ele não vai fazer besteira porque ele conhece as consequências daquilo. Mas o aprendiz de feiticeiro faz aquilo ali, ó, e acha que já sabe. Já viu o instrutor fazer uma coisa? Já sei, já vou lá e faz e zanga. É assim que acontece. E isso tá cheio por aí, de gente se apresentando como terapeuta, como mestre disso, como dominador de tal técnica, e aí você olha para a vida da pessoa. Você olha para a vida da pessoa é tudo enrolado. Você olha para a psique da pessoa. A psique da pessoa é uma psique toda enrolada. A pessoa é cheia de traumas, a pessoa é cheia de retrações. Quando a gente encontra um trauma com um terapeuta que é trabalhado, com uma pessoa que já, eu gosto de usar muito esse termo, sentou na frente do diabo. Por que sentou na frente do diabo, Péricles? Porque essa pessoa, ela teve um embate com aquilo, com aquela sombra dela, ela teve um embate com aquela crença dela, ela puxou aquilo que bloqueava a vida dela para fora e olhou aquilo, ela ficou um trapo de fazer aquilo, mas ela fez, passou por uma catarse, passou por uma transformação e conseguiu compreender, expandir um pouco a consciência. Essa pessoa tem responsabilidade para fazer um tratamento em você. Essa pessoa tem responsabilidade para fazer aquilo que você precisa. As outras pessoas que estão nesse mundo pelo glamour das terapias não convencionais, das terapias holísticas, das terapias espirituais, fujam dela, olha para a vida da pessoa. Saiba mais sobre a pessoa, como ela lida com sexo, é uma coisa extremamente importante. Como ela lida com a libido dela, ela é muito retraída ou ela tem uma libido exacerbada, isso é muito importante. Olha como ela lida com dinheiro, olha como que ela lida nos relacionamentos afetivos dela. Você tem que saber um pouco da pessoa que vai te colocar a mão ali, porque senão tem muita gente, já vi muito isso acontecer. Eu tô frequentando um grupo, eu me sinto tão bem.
Daí eu olho para a pessoa e falo, você se sente bem? Por que que ela se sente bem? Porque ela vai lá e ela puxa a energia das pessoas para ela. Aí ela fica toda bem, carregada, arrumada, e a pessoa que ela tratou tá lá meio zoada, não saiu. Ou então a pessoa tá passando por uma fase horrorosa na vida, vai tratar a outra, o que que ela faz? Suja a pessoa e aí contamina. É por isso que o Cristo disse, um cego conduzindo o outro, os dois cairão no buraco. Tem que saber, tem que ter essa responsabilidade. Essa coisa de energia, pessoal, energia, como eu disse, é muito sensível. Você deu o comando, pum, a energia vai. Eu quero perceber tal coisa. Como eu faço? Nada, você já está percebendo. É só você treinar a sua intuição, é só você treinar o seu deslocamento, visão remota, essas coisas, isso daí é real. A CIA utilizou isso durante a Guerra Fria, a Rússia utilizou isso lá, quem conhece os números de Grabovoi, do Petrov, essas coisas, tudo isso foram utilizados, essas pessoas sensíveis, como arma. Tem até um filme, se eu não me engano, que é com o George Clooney, que chama Os Homens que Encaravam Cabras, que é uma sátira a essa coisa da mediunidade durante a Guerra Fria, utilizada pelos Estados Unidos. Então isso tudo é real, nós somos energia. E a energia, eu dando um comando, ela vai. E você percebe o campo, você faz sabendo, você faz a leitura. O bom terapeuta não precisa nem pôr a mão. Ele já está percebendo tudo o que está acontecendo. E ele vai saber como te tratar se aquilo tiver ressonância para ele. Se ele se conectar com aquilo de alguma forma. Por quê? Porque se aquilo que você tem estiver fora da realidade do terapeuta, ele não vai conseguir te tratar. Volto na história dos índios lá, dos portugueses. Os índios não viram as caravelas dos portugueses chegarem no litoral do Brasil quando os portugueses vieram descobrir o Brasil. Por quê? Porque aquilo não fazia parte dos signos de conhecimento dos índios. Ora, se aquilo que o terapeuta precisa te tratar não faz parte do signo de conhecimento deles, como que ele vai reconhecer para te tratar? Ele não vai. Então é por isso que tem que ser uma pessoa experimentada, é por isso que tem que ser uma pessoa que sabe o que está fazendo, que tem uma consciência expandida para acessar aquilo e ver aquilo de outra forma, de uma forma que possa te ajudar. Se a pessoa não teve esse embate com a sombra, com o diabo dela, eu já vi terapeuta que começou a chorar com o terapizado, por quê? Porque se identificou com a relação. Como que vai tratar o cara? Na verdade, os dois tinham que precisar ser tratados. Então é isso, procurem, tenham responsabilidade, cuidem da energia de vocês, a gente tem que cuidar dessa energia. E é o melhor caminho para isso, é a gente começar a se trabalhar, é a gente começar a se olhar, sem um guru, sem um mestre, com uma pessoa para te orientar quando você precisa, daí você vai lá e faz os ajustes e você vai em frente, aí você dá uma caída, a pessoa te ajuda e tal, mas não tenham um mestre, não tenham um guru, não sejam discípulos de ninguém, a natureza fez a gente livre, nós somos livres para isso, e é assim que a gente tem que seguir no caminho, com essa responsabilidade, com essa maturidade. O resto vai vindo normalmente, você vai aprendendo. Jean-Pierre Garnier-Mallet, no livro que ele fala do duplo, né, que eu sempre falo dessa história porque eu gosto muito, ele sempre fala, mas como eu vou agir? Ele fala assim, você vai agir no seguinte sentido, aquilo que eu estou fazendo, eu gostaria que fizessem comigo? Gostaria, então eu faço. Aquilo que eu não gostaria, eu não faço. Esse é o melhor conceito de bondade e de maldade. Então é isso, pessoal. Siga em frente, cuidado com essas histórias de terapia. Outra coisa, cuidado com essas histórias de terapias multidimensionais, de seres de tal galáxias, arcturianos, pleiadianos, sirianos, os greys, não sei o que. Cuidado, tem muita coisa perigosa aí com ar de superior e não é, tá? E isso é real, mas isso é papo para um outro vídeo. Um abraço.